Então, se nós entendermos que tudo que nós estamos pedindo para Deus, Ele tem que ter um propósito. Tudo aquilo que nós estamos desejosos, que nós estamos pedindo, querendo, clamando, chorando, nós entregamos isso ao Senhor, porque existe um propósito. Nós não podemos fazer nada de uma forma egoísta. Amém? Então é isso, e nós vamos orar para quem fez o voto. Nós vamos orar para você, que pode ser que o Senhor vá tocando no seu coração a partir dessa ministração, e você vai colocando algo diante do Senhor. Mas eu gostaria que você prestasse atenção o que Ele tem para nós no dia de hoje. Queridos, e quando gostaria de te tranquilizar, vira para o seu vizinho e fala assim: fica tranquilo, tá tudo certo, nada foge do controle de Deus. Porque, gente, algumas pessoas votaram, fizeram um voto com o Senhor. Gente, de repente, na mesma semana, um monte de coisa ruim aconteceu. Não sei se você está aqui. Mas fica tranquilo. Tá tudo certo. Eu só quero te dizer que vai dar bom no final. Amém? Quando nós nos levantamos, gente, para tomar uma iniciativa de uma transformação de algo na nossa vida, acontece algumas coisas, acontece algumas resistências, acontece o agir de Deus, nós não podemos falar que é só o inimigo, mas também é o Senhor colocando todas as coisas no lugar. Vou dar um exemplo disso. O Leandro, ele entrou no prumo de uma dieta, de uma transformação de vida, de uma transformação de todo o entendimento dele sobre alimentação, sobre saúde. Para quem acompanha os stories dele, ele tem falado a respeito disso em alguns stories. E desde que ele começou a tomar essa iniciativa, automaticamente, na nossa cabeça, bom, eu me levantei, estou fazendo dieta, vou mudar de vida, então vai dar tudo bom. Só que não. Desde que ele começou, ele teve uma sucessão de muitos acontecimentos na área da saúde. Então, ele ficou travado da coluna, enxaqueca direto, e entre outras coisas, no decorrer de um posicionamento, porque o corpo dele, eu sou bem leiga nisso, mas eu acredito que o corpo dele está entrando de uma outra transformação, está sofrendo uma metanoia e está acontecendo algumas coisas dentro do organismo dele, mas não quer dizer que ele vai permanecer no lugar que ele está, sofrendo com algumas coisas, consequências de entrar numa vida saudável. Da mesma maneira somos nós. Quando nós tomamos um posicionamento diante do Senhor, falando, eu não quero mais essa vida. Senhor, eu quero mudar de vida. É incrível como existe uma resistência ou existe o Senhor colocando as coisas no lugar e parece que tudo fica de ponta cabeça. Eu me lembrei, quando eu estava pensando sobre essa ministração, eu me lembrei de Moisés. Olha só, o povo sofrendo 400 anos, mais de 400 anos, sendo escravos lá no Egito. Aí Moisés, o Senhor levanta Moisés e ele vai até Faraó e ele pede para que o povo saia de lá. Então ele se levantou e foi até Faraó e era para estar tudo bem, tudo resolvido. Pronto, eu já me levantei e vou lá pedir para o meu povo sair e nós vamos para a terra prometida. Só que não. Desde o momento em que ele se apresentou a Faraó, aconteceu uma sucessões de coisas, de uma resistência ou várias resistências, até que chegou o que era para acontecer. E se nós imaginarmos
Se a gente pegar e ler na Bíblia, a gente pega e passa batido, mas se nós estivéssemos lá, naquele lugar, de repente, nós recebemos uma palavra muito boa que vai dar tudo bom. Eba, todo mundo, vamos lá, vamos embora. Levanta e vamos. Daí todo mundo está andando e de repente a gente se depara com um grande mar. Só que aí tudo bem, poxa vida, um mar, o que nós vamos fazer? Vamos fazer barco? Vamos construir alguma coisa? Só que quando eles olham para trás, eles veem o exército inimigo indo até eles. Então existia uma palavra positiva no começo, quando eles se levantaram, só que no meio de tudo isso aconteceu algo que poderia e deixou eles com medo. E o que eu quero dizer com isso, gente, tem um versículo na Bíblia, que é em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender o que eu quero dizer a respeito do que eles estavam passando. Abacuque 3, 2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Mas eu gostaria que ficasse gravada aqui no seu coração, neste momento, somente a palavra que diz assim: aviva no Senhor, no meio dessa caminhada que nós estamos tendo com o Senhor. Senhor, aviva a minha vida no meio desse posicionamento que eu estou tendo com o Senhor. Pode ser que eu estou vendo o mar e atrás o exército de Faraó. Mas lembra-te da tua misericórdia sobre a minha vida. Amém? Sabe que um tempo atrás, há alguns anos atrás, nós recebemos uma palavra, para dizer a verdade, o Leandro. Nós estávamos separados e ele foi até um pastor e o pastor falou assim para ele. E depois esse mesmo pastor falou para mim a mesma frase: Deus complica, descomplica, depois ele explica. Vocês entenderam? Repete aí comigo, gente, para vocês gravarem bem. Porque quando vocês estiverem passando algum tipo de angústia, vocês entregam tudo para o Senhor e vocês vão entender realmente essa frase. Vamos lá, repete comigo. Deus complica, descomplica e depois ele explica. Amém? O importante é nós estarmos confiantes em todo o tempo. Nós devemos ter fé em todo o tempo. Queridos, e o que é assumir um posicionamento? O que é você ter uma metanoia? O que é você se levantar para começar a romper aquilo que você não quer mais viver? Então, é assumir um compromisso, uma submissão e obediência em busca pela vontade de Deus. Não você se levantar, assumir um posicionamento de acordo com o que você quer, mas de acordo com o que Deus quer. E geralmente, gente, acontece algo que sai fora do nosso plano. Por isso que a palavra de Deus diz: muitos são os planos dos homens, mas a palavra final vem de Deus. Então, quando nós estávamos falando sobre fazer um voto, então que você, não sei se você tem um papel aí, se você escreve aí na sua memória, mas muitos são os pensamentos, os planos dos homens. E isso é legal, gente. Nós temos que ter a maturidade de entender que a palavra final vem de Deus. Nós temos sim que fazer planos. Nós temos sim que sonhar. Nós temos sim que escrever, gente, cadernos de 1000 folhas com pedidos. Não é errado. Errado é nós ficarmos insistindo naquilo que o Senhor rabiscou, que não faz parte do pedido. Amém? Então, Senhor, aviva-nos no meio dessa caminhada, Senhor.
Vamos lá, alguns pontos que eu gostaria que você entendesse. Se você fizer uma oração eficaz, gente, uma oração que tem poder. Olha só o que diz Tiago. Vamos lá, Tiago, capítulo 4. Vocês estão felizes ainda, gente? Tiago, capítulo 4, versículo 2. Olha só que interessante. Diz assim: querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. Queridos, quanto tempo nós gastamos em olhar a vida dos outros? Quanto tempo nós gastamos em ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros? E aqui está falando que as pessoas, elas matam para conseguir, elas invejam para conseguir, elas querem roubar, elas querem fazer tudo para ter aquilo que não pertence a eles. Mas se de repente eles entrarem no lugar de dependência do Senhor e falando todos os planos que você quer, escrevendo para o Senhor, e tendo a sabedoria e a maturidade de entender aquilo que Ele quer te dar e o que Ele não quer te dar, aquilo que é seu e aquilo que não é seu, querido, não é seu. Você não tem que ficar gastando tempo e energia, porque você vai estar perdendo tempo em deixar de pedir coisas corretas para o Senhor. Olha só o que diz o versículo 3. Então, a primeira coisa é você não pedir, é você ficar invejando, é você querer o que não é seu. Olha o versículo 3, diz assim: e quando pedem, não recebe, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Então, quando nós temos algo egoísta, quando nós temos um pensamento egoísta, nós não vamos receber, porque nós estamos pedindo de uma forma errada. Nós não estamos entendendo aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor quer nos dar. Nós queremos sempre o que é do vizinho, nós queremos sempre o que está ao nosso lado, mas nós não conseguimos enxergar a beleza do que o Senhor quer dar na nossa mão. E eu sei que o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na minha vida. Ele quer fazer grandes coisas na vida de cada um de vocês. Amém? Queridos, nós vamos começar uma série de mensagens daqui 2 domingos. Calma aí, gente. Mas, enfim, vocês vão saber uma série de mensagens do qual o Leandro já falou aqui. Vamos receber algo do céu para a transformação da nossa vida. E que vocês tenham entendimento, sabedoria, percepção. E olhe para você a porção que o Senhor vai entregar na sua mão. Porque Ele vai entregar, Ele vai fazer grandes coisas. Ele vai fazer, presta atenção. É uma palavra profética sobre a sua vida. Ele vai fazer. Só queira a sua porção do maná. O maná, ele vai ser entregue na sua mão. A sua porção. O que não é seu, nem olha. Vira para o vizinho, não olha no que é meu. Receba o seu. Amém? Vocês estão felizes, gente? Eu estou muito empolgada porque eu sei que Jesus vai mudar a vida de muitas pessoas aqui. Eu sei que Jesus vai fazer grandes coisas. Outra coisa também que nós devemos entender e observar: reconhecer a soberania de Deus em todo tempo. Deus, Ele não é injusto. Olha o que diz Salmo 45, 7. Vocês podem colocar aqui para mim? Salmo 45, 7.
Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Amém? Reconheça a soberania. Ele não é injusto. Ele ama a justiça. Ele é um rei justo. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Queridos, tudo aquilo que você tem reconhecido de Deus, a soberania de Deus. Sabe quando você fala, Deus, mas eu me alinhei. Senhor, eu estou fazendo isso. Senhor, eu estou fazendo corretamente. Senhor, eu não estou entendendo. Querido, tem coisa que você não vai entender. Mas não duvida da soberania dele. Não duvida do que ele está fazendo na sua vida. Nossa, mas parece que ele me mirou ali, ó, colocou um polegar em mim. E ele me mirou e está me amassando e me quebrando. E eu não estou entendendo. E parece que ele olha para todo mundo e não olha para mim, queridos. Não duvida de Deus. Reconheça a soberania dele. Porque se nós cremos que ele é bom em todo o tempo ele é bom. Nós não podemos duvidar da soberania de Deus, jamais. Nós confiamos que quando nós nos levantamos, queridos, se você está aqui, eu vou te falar uma coisa, e você está querendo romper e toma um posicionamento, eu vou te falar uma coisa, sua vida não vai ser confortável. Se você quiser uma vida confortável, dá tempo de você desistir. Mas eu acredito que não é isso que vocês querem. Eu acredito que vocês já estejam bem cansados de viver a vida que vocês estão vivendo. E vocês querem mais. Não, mas a minha vida está boa, pastora. Mas você está satisfeito? Nós sempre queremos mais. Nós sempre desejamos mais com o Senhor. Amém? Ele vai colocar a nossa vida em ordem conforme a justiça dele, não conforme a sua justiça. Porque se nós fôssemos escrever uma Bíblia segundo a nossa justiça, nós iríamos falhar com o nosso próximo. Mas a justiça de Deus, ela não falha jamais. Ela é perfeita. Deus, ele é justo. Deus, ele é bom em todo tempo ele é bom. Fica tranquilo. Vira aí para o seu vizinho e fala para ele de novo. Fica tranquilo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Querido, eu sei que não é fácil, tá? Porque na hora que você está vendo o mar vermelho lá na frente e o exército de Faraó atrás, eu sei que não é fácil, porque fácil é nós falarmos que é fácil. Mas na hora que nós estamos passando na nossa pele, é difícil, mas não é impossível. Não é, porque o próprio Jesus já falou, no mundo nós teremos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então é algo que nós vamos conseguir. Ele não está dando algo impossível. Ele não está dando uma ordem para nós ficarmos assim, meu Deus, como que se faz isso? Eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Nós vamos conseguir. Se nós ficarmos falando que nós não vamos conseguir, nós não conseguiremos. Nós somos derrotados. Ai, porque ele me mirou, porque eu sou a desgraça, porque somente palavras negativas nós vamos atrair, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o que o seu coração está cheio, ele tem que estar cheio de esperança. Ele não tem que estar cheio de palavras de derrota. Então, em nome de Jesus, Poema, se levanta com a sua boca. Se levanta dentro da sua casa. Se levanta com a sua família. Se você está vivendo mais ou menos dentro da sua casa, se eu fosse você, não se conformava. Você começava a declarar. Ai, mas eu já estou declarando. Eu já estou fazendo coisas. Ai, eu já fiz ato profético. Querido, continua. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3:5.
Confia no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Não fique preso ao seu entendimento na sua vida, na sua situação que você está passando. Se você entregou algo para o Senhor, você confia, ainda que o mar está à frente e Faraó está atrás. Não importa. Queridos, é incrível quando nós passamos uma situação. Só levanta a mão aqui. Quem já passou uma situação difícil do qual vocês falavam, eu não vou suportar, e o Senhor deu livramento e vocês passaram? Levanta a mão. Amém? É a mesma coisa hoje. E depois que você sair dessa, vai vir outra. Só que você já tem a experiência que Deus fez. Chorar, espernear, gritar, socorro! Nós vamos ter. Nós vamos. Só que o nosso coração tem que ser um coração de fé. Um coração falando, Deus, eu não sei como eu vou sair, mas eu confio no Senhor. Senhor, eu não sei como eu vou suportar, mas eu quero confiar. Me ajuda a ter fé. Aumenta a minha fé. Gente, não é errado nós pedirmos, porque os discípulos pediram, aumenta a nossa fé, Senhor. Então, que o Senhor venha aumentando a fé de cada um de nós aqui. Gente, porque os dias tá ruim, vai ficar pior. E nós estamos nos preparando. Será que não foi para esse tempo que o Senhor nos levantou? Ai, e se eu falar que é só um treinamento? Se nós não suportarmos isso que nós estamos passando, quando vier o anticristo e tiver o poder de sedução, o que faremos? Vocês estão felizes ainda? Não fica tentando, querido, entender nada. Nada. Apenas confia nele, de todo o seu coração. Temer ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio de toda a vida abundante. De toda abundância, abastança na sua vida é o temor ao Senhor. Abacuque 3:2. Eu gostei muito desse versículo porque tem 3 pontos que depois eu vou falar para vocês. Ouvi a tua palavra e temi. Esse temor não é medo ou pavor, e sim um respeito, uma reverência à soberania, majestade santa do Senhor. Muitos estão brincando com a palavra. Eu ouvi, mas não temi. Eu ouvi e não dei bola. Eu ouvi e deixei para trás. Eu ouvi e andei com os meus próprios pés. Eu ouvi e fiz o que eu quis. Eu ouvi e eu temi a sua palavra. Isso faz parte da busca, gente, presta atenção sobre isso que eu vou falar. Ouvir a sua palavra e temer faz parte de uma resposta a Deus. Parte de uma resposta a Deus e não uma resposta de Deus. Porque Deus, ele não responde perguntas, ele responde respostas. Quando nós nos levantamos e nos posicionamos, ouvimos a palavra dele, tememos a palavra dele, nós nos levantamos como resposta para o Senhor. Nós faremos as orações corretas, faremos propósitos corretos que nos levam diretamente aos propósitos de Deus. Existe uma conexão ao nosso propósito com o propósito de Deus. E os nossos propósitos que estão fora dos propósitos de Deus, ele vai arrancar. Se Deus está te sacudindo, meu querido, fique em paz. Fique em paz. É melhor você ser sacudido por Deus do que você ser abandonado por Deus. Porque quando o Senhor ainda está com as mãos dele sobre a nossa vida, ele está cuidando e nos deixando
no prumo dele. Ele está nos colocando diretamente naquilo que ele quer. Quando ele nos abandona aos desejos do nosso coração, as coisas ficam terríveis. Nós não temos mais nem a direção. Nós achamos que estamos tendo total êxito e vitória, mas na verdade, o Senhor ele já tirou as mãos, porque se nós ficarmos olhando ao redor, parece que as pessoas que têm resultado, elas têm fruto. Mas o Senhor ele não está buscando quem tem resultado, ele está buscando quem tem frutos. Então existe uma diferença. Quando ele está ainda te sacudindo, fique em paz. Tá tudo bem. Vira para o seu vizinho. Eu sei que vocês adoram fazer isso. Vira aí para o seu vizinho e fala, ele está te sacudindo. Mas fica tranquilo. É melhor ele te sacudir do que ele te abandonar. Aleluia. Eclesiastes, querido. Agora eu vou falar para vocês um versículo que quando eu estava nessa situação específica, na frente tinha um mar e atrás tinha Faraó, eu ia para a igreja e o pastor falava assim, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perdi aqui, gente, mas eu vou falar para vocês. Eclesiastes, versículo, alguma coisa, quem for bom é de Bíblia, me fala, Gustavo. Há um tempo... 3? Não, é... Gente, eu escrevi 3:1, né? É, isso mesmo. Eu me perdi aqui, gente. 3:1. Eu estava no 1, eu estava lendo 1:1. Falei, não, mas não está escrito isso. Há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Gente, de verdade, quando eu chegava na igreja querendo uma palavra do Senhor, uma palavra que Ele fosse me dar vitória. Quem gosta de vitória, levanta a mão. Quem não gosta, gente? Ai, deixa suas vitórias para mim, então, porque eu gosto. Vamos lá de novo. Quem gosta de vitória, levanta a mão. Aí eu chegava, gente, desesperada, com a cara inchada de tanto chorar. E eu sabia que Deus ia falar comigo. Eu tinha certeza, porque aquele dia eu estava tão mal. Eu estava tão mal que Ele tinha que falar comigo. Só que Ele tinha que falar o que eu queria ouvir. Só que eu chegava lá, o pastor falava, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eu falava, misericórdia, Deus do céu, não quero ouvir isso. Há um tempo determinado para tudo. Tá bom, Deus, eu sei, só que eu não quero mais esperar. Senhor, eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais sofrer, eu não quero mais esperar esse tempo. É um desespero de esperar o tempo de Deus. Amém? Ô Senhor, o Senhor está vendo que há um tempo, o Senhor não está vendo que eu não tenho tempo. O Senhor não está vendo que lá na frente tem um mar e atrás tem Faraó. Parece que o Senhor não está olhando para mim. Parece que o Senhor não está me vendo. O Senhor não está vendo que eu não tenho tempo. A minha vizinha tem tempo, meu vizinho tem tempo, o pastor tem tempo, mas eu não tenho tempo. Eu estou sofrendo mais que todo mundo. Nós pensamos isso. Não é errado. Faz parte do nosso desespero de um ser humano. Mas nós devemos de confiar em Deus até no tempo, até nesses dias que nós não temos tempo. Mas existe um tempo, aqui a Bíblia está falando, e a Bíblia fala que Deus não pode mentir. A Bíblia diz aqui que existe um tempo determinado para cada coisa. Olha o que diz o versículo 11. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou o senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender. Olha só, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Por quê, gente? Porque nós queremos agora.
Nós queremos da maneira que nós queremos do jeito que nós queremos. E nós, nesse meio tempo que o Senhor fala, existe um tempo determinado para todas as coisas. Ele está trabalhando na nossa vida. Nós sabemos disso, não é segredo. Só que o que eu quero que você saiba, que um pensamento que eu tenho é igual ao seu. Senhor, existe um tempo para todas as coisas, não tenho tempo, estou desesperado, eu não quero estar nesse tempo. Mas eu sei que é necessário. Porque eu fico confiando no meu entendimento muitas vezes. Eu falo, Deus, mas e se fosse assim? E se fosse dessa maneira? Senhor, mas e isso? Só que se eu fosse escrever conforme a minha justiça, eu ia prejudicar muitas pessoas. Você sabe que eu ouvi um testemunho de uma mulher, ela estava totalmente desesperada, que o marido tinha ido embora com outra mulher. E ela estava desesperada, e ela falava assim, Deus, eu sei que o Senhor tem um tempo para todas as coisas, mas faz um favor para mim. Eu aguento, eu tenho maturidade, traz meu marido de volta, mesmo com a amante, eu suporto todas essas coisas. Ele dentro de casa, eu vou suportar esse tempo de espera. Eu prefiro esperar com ele dentro de casa do que ele fora. Senhor, acho que ele... Então tá bom. Você vai? Você suporta? Suporto. Você é inteligente, você é sábia, a sabedoria de você, né? É mais que a minha. Poxa vida, vacilei, errei. Nem percebi que eu cometi um erro. Tá bom. Volta lá, marido. O marido voltou e ele continuava com a amante. E ela, desesperada, ia pedir oração diariamente, porque ela não estava suportando. Até que ela mandou ele embora. Porque ela não suportava. Então existe o meio, Senhor, nesse tempo determinado por Deus. Eu não sei qual é o tempo que o Senhor determinou para vocês. Para mim, eu não sei. Eu só peço para Ele, Senhor, aviva a tua obra no meio desse tempo que eu tenho que esperar. Aviva nesse meio tempo que nós estamos esperando. Senhor, eu quero entender o que o Senhor está fazendo em mim. Em nome de Jesus. Amém? Você acha que está pronto. Você acha. Mas Ele é a sabedoria. E se Ele não entregou algo na sua mão ainda, você acha que Ele errou ou não é o tempo? Estou até com medo de responder, né? Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Deixa eu ver se é. Olha que interessante esse versículo, gente. Olha por que é necessário que Deus trabalhe em nós nesse tempo. Meus irmãos, considere um motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Vocês entenderam esse versículo, gente? Presta bem atenção. Vou tentar decifrar isso para vocês, mas eu não queria entender, tá? Eu estou falando coisas da minha vida. Quando eu ouvi esse versículo também, eu não gostava e não queria entender. Irmãos, considere um motivo de grande alegria. Ai, que legal, Senhor. Eu estou super alegre porque meu marido foi embora e está com outro. Muito. Pois isso vai fazer com que a minha fé é aprovada. Tudo bem, depois eu ficava pensando, ele foi embora, mas eu recebi uma palavra do Senhor que ele ia voltar. Então, minha fé está sendo provada. Quando a minha fé é provada, eu vou perseverando, porque eu não vou falar assim, não, eu sei que Deus vai fazer hoje. Ai, Deus não fez, ele tem um prazo. Tem gente que dá prazo para Deus. Deus, se o Senhor não fizer em tal dia, eu estou de mal com o Senhor, eu viro a cara
e eu não estou nem mais aí e vou seguir meu caminho. Não. A fé te faz perseverar até você alcançar. A fé te faz perseverar até você alcançar. E isso vai trazer uma oportunidade de você crescer. E quando você tiver crescido, você vai ser maduro. Você vai ser maduro e completo, sem ter falta de nada. Porque qualquer situação que você passar, você sabe que é só você ter fé, ativar a sua fé, perseverar, que o Senhor vai fazer o que Ele quer na nossa vida. Amém? Queridos, agora presta atenção. E se Deus, em toda a sabedoria dele, no meio de todos os pedidos que nós temos para oferecer para ele, para pedir para ele, todos os pedidos que nós temos, ele começar a falar, tudo bem, agora senta aí. Sabe Mateus 6,6, seu quarto, seu secreto? É assim, Gustavo, você tem tudo isso de pedido? Ok, filho. Senta aí, eu vou sentar aqui também. Agora eu vou pedir para você tudo o que eu quero de você. E se nesse tempo o Senhor começar a pedir coisas para você, e se nesse tempo você tiver que voltar em decisões, você tiver que perdoar pessoas, você tiver que amar pessoas, você tiver que vencer o seu orgulho e reconhecer que você falhou, que você errou. E se você tiver que escutar tudo aquilo que o Senhor tem para falar sobre você, ouvir a sua palavra e temer. Vocês estão felizes ainda? Queridos, o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de vocês. O Senhor, Ele vai fazer. Talvez a sua vitória já tenha um nome. Talvez ela não vai ser como você desenhou, mas sim como Ele desenhou para você. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, vem falando assim, se hoje, fala especificamente, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Você sabe que quando eu passo na frente de cemitérios, nós como aqui tem bastante, cada cidadezinha tem um cemitério. E aí fica, acho que o Leandro uma vez já comentou sobre isso comigo e eu fiquei bem pensante, né? Toda vez que eu passo em frente a um cemitério. Quantos sonhos não realizados estão lá dentro? Quantos sonhos não realizados? Por quê? Porque talvez não teve tempo, talvez aconteceu alguma coisa, mas também, talvez, pela dureza do coração, pessoas não viveram o propósito de Deus. Talvez não ouviram a palavra e não temeram. Talvez ouviram, mas não temeram. Quantos sonhos? Tem um pastor lá no Brasil, Luciano Subirá, que ele tem um versículo bíblico que não está na Bíblia. Mas é real para a nossa vida, real oficial. Felizes os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Ouvi a tua palavra e eu temi. Eu tenho medo de ir para o inferno, por isso eu vou fazer. Não, querido, você tem que ter prazer em ir para o céu, não medo de ir para o inferno. Prazer de estar com Jesus. Prazer de estar com o amado da sua alma. Prazer de largar tudo aquilo que a sua carne deseja e viver os propósitos dele.
Porque às vezes nós pensamos assim, Deus, mas eu não vou conseguir, eu não quero. Isso, eu não consigo ver minha vida sem tal pessoa, eu não consigo ver minha vida sem fazer isso, eu não consigo ver minha vida de outra maneira, só que o Senhor está desenhando uma nova vida para nós, uma nova vida hoje, e nós estamos sempre querendo ficar fixados com o nosso jeito de não ser flexíveis, com os nossos próprios entendimentos, ficando presos às nossas próprias argumentações, ao nosso orgulho e não querendo viver o novo de Deus. Só que o engraçado é que a gente vem aqui na igreja todo domingo querendo mudança de vida, ou vocês querem só um clube social, ou vocês querem somente, eu quero ver o irmão porque depois ele vai me chamar para almoçar, eu preciso ter um tempo com ele porque aí ele é um network. Querido, nós estamos aqui para adorar o Senhor e para ouvir a palavra dele e temer. Quando nós ouvimos a palavra dele, toda a nossa vida é mudada. E não vai ser do jeito que você quer, mas do jeito que ele quer. Você é maduro o suficiente para entender todos os planos de Deus na sua vida? Queridos, se você não está preparado a romper e a mudar de vida e a querer abandonar jeitinho brasileiro, jeitinho de dar certo na vida de uma forma que não é do Senhor, eu te convido a nem vir para esses próximos cultos, principalmente do da noite. Que o Senhor ele vai chacoalhar você. Pode ser que sua vida vire de ponta cabeça, mas ele vai complicar, ele vai explicar, ele vai descomplicar e depois ele vai explicar. Agora, quantos querem viver uma novidade de vida? Quantos estão dispostos a sair da sua zona de conforto, a sair do seu próprio entendimento, do seu próprio jeito e viver o jeito de Deus? É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor ele faz isso conosco de sempre, queridos. É fácil falar? Não. A gente também recebe chacoalhada de Deus, mas glória a Deus que o Senhor chacoalha a nossa vida. Porque pior se ele tivesse abandonado a nossa vida. Sabe que a oração do Pai Nosso ela é a oração mais completa. Qual a oração melhor para fazer? Que eles não sei como orar, então a hora do Pai Nosso. Faz a tua vontade na minha vida. Tudo aquilo que já é estabelecido no céu, que é a vontade de Deus, faz aqui em mim. Reina em mim. Viva em mim. Abacuque 3:2. Voltando lá, novamente. Ao nosso versículo inicial. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Tem 3 partes nesse versículo que nós podemos pegar para a nossa vida. 3 partes. E nós podemos fazer disso uma oração diária. Ouvir a tua palavra. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra e temer tudo que o Senhor tem falado para eu fazer. Tudo que o Senhor tem falado para eu abandonar. Me dê coragem. Me dê audácia para te temer do jeito que o Senhor merece. Do jeito que o Senhor quer. Segunda parte. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor, no meio dessa minha caminhada do qual eu não estou entendendo nada, do qual está difícil, do qual está complicado, do qual não tem solução, do qual eu não estou entendendo, não consigo, eu não sei o que fazer. Aviva-me. Lembra-te da tua misericórdia. Lembra do que o Senhor já fez. O Senhor é grande e temível. Lembra de todos os teus feitos e tenha misericórdia mais uma vez da minha vida. Querido, fique em paz. Se for cálice, sabe quando Jesus foi lá e ele bebeu do cálice? Se for cálice, você vai beber. Mas se for a tempestade, ele vai mandar acalmar. Mas confia de todo o seu coração. Não é com um órgão coração, é de todo o seu pensamento, de todo o seu raciocínio.
Abandona o seu raciocínio e entrega para o Senhor todos os seus pensamentos.